tendo o privilégio de poder falar a palavra de Deus aos nossos corações. Eu sempre digo que esse é o púlpito onde Deus ordena a bênção sobre as nossas vidas. E esse púlpito tem um peso de honra muito grande. Então é sempre com muito temor e tremor que nós chegamos a essa tribuna. Esse é o púlpito que o nosso bispo é usado por Deus para ministrar as bênçãos através da palavra. Nesse momento, antes de irmos, eu queria convidar vocês que nós possamos orar pelo nosso bispo, sabedoria e graça para nos conduzir por esse mundo afora. A igreja cresceu muito e isso é muito bom. A gente muitas vezes não consegue ter a presença e não conseguimos estar em todos os lugares, mas é porque o reino de Deus está crescendo e almas estão sendo alcançadas. Nesse momento eu gostaria de pedir ao pastor Josué que venha orar a Deus e nós já vamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Curva a tua cabeça, estenda as suas mãos, oremos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, meu Deus, pela vida do nosso líder, do bispo Samuel Ferreira, da bispa Keila Ferreira. Queremos te louvar também pela vida da evangelista Marina, o pastor Manuel Ferreira Neto, a sua esposa, a pastora Marjorie, bem como também os seus filhos, o Manuel e o Samuel. Ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos esta família que o Senhor tem constituído sobre nós, para nos liderar, para nos orientar, bem como também, Senhor, através das mãos da nossa liderança, nós temos sido abençoados por Ti em todas as áreas. Assim, ó Deus, nós pedimos juntamente com a Tua igreja que as Tuas mãos estejam estendidas, que as bênçãos mais copiosas sejam sobre a vida deles, transmitindo e dando saúde, graça, meu Deus, dando força, revigorando, Senhor, os Teus servos em tudo aquilo em que compete, Senhor, a administração da Tua casa e da Tua obra. Meu Deus, abençoa o nosso líder, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, para que aonde estiver, seja alcançado pela Tua graça, pela Tua mão. Assim nós oramos, agradecidos por Ti, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Seja Deus louvado. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Capítulo 17, verso 1. Enquanto abrimos a palavra, eu gostaria de saudar bem-vindos os pastores que são membros da casa, mas também são presidentes como eu. Vejo ali o pastor J. Marques, pastor Samuel J. Marques, presidente da Assembleia de Deus em Itapevi, pastor Josué, que acabou de orar, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Mogi Mirim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Quem achou diz amém. Diz a palavra de Deus: e ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efés Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida e o privilégio em te servir. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento tenha misericórdia de nós e que a tua graça presente sobre as nossas vidas nos faça dignos, eu de falar e os teus filhos de ouvirem a tua palavra. Que ela toque em nossos corações, onde só o teu Espírito Santo pode tocar. Que possamos sair daqui, Senhor, cheios de graça, de unção, de autoridade, uma vez preenchidos pelo teu poder que emana da tua palavra. Assim nós oramos e te pedimos em o nome de Jesus, dizendo amém
Os que podem se assentem, por favor. Esse texto fala de um momento da história de Israel em que os inimigos se ajuntam contra o povo de Deus. É interessante que cada palavra da Bíblia tem um princípio. E a Bíblia diz que os inimigos se ajuntaram, e eles se ajuntam para a guerra e se reúnem dentro do território de Judá. O território de Deus, o território do povo, o território da igreja. Mas os inimigos vão tomando conta e conseguem entrar, e então se ajuntam. Eles passam a pressionar Israel. Eu queria que você prestasse atenção para que a gente entenda que, da mesma forma que esse texto descreve, essa situação acontece em todas as nossas vidas. Existem momentos que o inimigo se organiza contra nós e ele consegue entrar dentro do território que Deus nos deu, seja dentro do trabalho, dentro da família, dentro do lar, dentro dos sentimentos. E aquilo que é nosso e a herança de Deus está invadido por forças contrárias que querem nos derrotar. Assim está Israel. Israel é liderada por Saul, e Israel se vê diante de uma grande força. Um outro princípio dessa palavra que eu queria que você guardasse é que a Bíblia diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. Há momentos na vida da gente que os inimigos se juntam contra nós. Existem momentos que, ainda que eles não sejam parceiros, mas para tramar contra a minha vida, contra a igreja, eles se ajuntam. A Bíblia diz que os filisteus se reúnem, se ajuntam, entram no território de Judá e fazem um acampamento num lugar chamado Efes Damim. Talvez na sua tradução esteja escrito somente Damim. Existe um vale entre eles, e do outro lado a Bíblia diz que Saul e os homens de Israel também se ajuntam, e eles acampam no vale de Elá. Israel, nação de Deus, se encontra parada. Diante de Israel existe um exército contrário. Os inimigos fortemente organizados, e aquilo que já é ruim fica pior. Porque agora, no meio de um exército forte, se levanta um homem ainda mais forte. É aquilo que já está ruim e consegue ficar pior. E a Bíblia diz que se levanta um homem por nome de Golias. Todos conhecemos bem a história. Esse gigante se destaca no meio do exército inimigo, que já é um exército forte, e ele começa a afrontar Israel. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou tentando te dizer. Israel é a nação de Deus, é o povo escolhido, é a nação eleita, é o povo que Deus prometeu. Mas os inimigos estão dentro do território deles, gritando contra eles, e eles estão parados. O que eu estou tentando te dizer é que o fato de sermos crentes, obreiros, de frequentarmos a igreja, não nos isenta desses momentos na vida, onde, sem que a gente entenda a causa, os inimigos entram e a gente não sabe por onde, nem como, nem porquê, mas quando nos apercebemos já está dentro, e está com muita força, e isso nos faz parar. Isso faz com que a gente se preocupe. A Bíblia diz
que o povo de Israel, o exército, versículo de número 11, diz assim: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, de Golias, espantaram-se e temeram muito. Israel, quando começa a ser afrontada por Golias, eles se esquecem de todo o poder de Deus, das promessas, das palavras de vitória, das histórias de livramento, de tudo que Deus fez, e eles param diante do inimigo estáticos e com medo. Eles são a nação santa, o povo eleito, o povo que atravessou mar, o povo que venceu, o povo que viu Deus operando milagres, prodígios e maravilhas. Mas diante de um inimigo forte, eles não conseguem se lembrar de absolutamente nada. Tudo que sobra ao coração daqueles homens é a palavra daquele gigante dizendo: não existe ninguém capaz de me derrotar. E quando nós lemos esse texto de forma lógica, por conta de conhecermos a história, esses valores nos passam desapercebidos. O que eu queria chamar a sua atenção é para entendermos que isso acontece na minha e na sua vida por muitas oportunidades. Quando o inimigo entra, se posiciona, e muito embora a gente seja crente, no meu caso nascido e criado na igreja, você pode ser um obreiro, frequentador do templo, você pode ser um homem de oração, uma mulher líder de um círculo de oração, mas vai haver momentos em que o inimigo entra, te afronta, e você esquece todas as experiências e para. Isso não se resolve de repente. A Bíblia diz que isso dura mais de 40 dias. Ali existem homens de guerra, pessoas experimentadas, pessoas que tinham experiências com Deus. Mas quando eles veem os inimigos regimentados contra eles, eles param. O que eu quero te dizer essa noite, talvez alguém aqui que está parado, que está assustado, que está preocupado, e por conta disso se julga a pior das pessoas. Por conta disso pensa que não tem mais jeito, porque parou, pensa que não vai mais se levantar. Eu venho aqui dizer que há um propósito de Deus sobre todas as coisas. Eu vim aqui dizer para você: eu não sei o porquê você parou, eu não sei a voz do Golias que está gritando contra você. Eu sei que Deus marcou essa noite para mudar essa história, e para dizer para você que você pode estar parado já 40 dias ou 40 anos, mas Deus é poderoso para em um dia mudar radicalmente essa história. E quando Deus decide mudar o quadro, Deus não muda de forma lógica, Deus não muda de forma natural. Deus escolhe a coisa louca, Deus escolhe aquilo improvável e diz: hoje eu vou marcar a história da minha nação. Num dia como qualquer outro dia, Israel se levanta e diante da afronta pensam: vai continuar assim. Mas assim como essa terça-feira, Deus disse: não importa como começa o dia, você pode ter iniciado hoje com Golias gritando com você, dizendo: não vai dar, é mais uma semana ruim. Mas eu vim aqui dizer que Deus já preparou um Davi, e essa história muda hoje. Pastor, eu estou angustiado. Pastor, eu estou em crise. Pastor, eu estou depressivo. Você é ser humano. Um grande equívoco que nós cometemos por sermos crentes é pensar que as coisas não vão acontecer conosco. A Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, ele é muito corajoso para pedir a Jesus isso. Se tu és realmente Jesus, que eu vá ter contigo. Acho que eu preguei isso aqui um tempo atrás. Ele desce do mar. Mas a Bíblia diz que quando ele começa a andar nas águas, o vento sopra. E quando o vento sopra, ele repara no vento. E aí ele afunda. Isso não é porque Pedro não acredita em Jesus. Isso que você está vivendo não é porque você deixou de ser crente. Não é porque você desviou. É porque quando o vento sopra, é inevitável, enquanto seres humanos imperfeitos que somos, que a gente sinta medo. Mas graças a Deus, que apesar das nossas adversidades, dificuldades e limitações, o mesmo Jesus que deu autoridade para você descer do barco, continua olhando para você. E quando você afunda, Ele não te deixa afundando. Ele estende a mão e diz assim: vamos continuar, e agora você vai andar comigo. Eu não sei por que você parou. Eu não sei o que está te fazendo parar. Eu não sei o que te causa medo. Eu não sei qual é o teu Golias.
Eu sei que hoje Deus marcou essa noite para mudar radicalmente essa história. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus já preparou. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus já preparou uma estratégia para mudar esse quadro. Pega a mão de alguém perto de você e diga assim: Deus já preparou alguém para mudar essa situação. Remanto candaramandarabarras. Oremanto calamandorabashuidehemiandarahas. Me ajuda a pregar aí. Olha para alguém perto de você e diga assim: você veio aqui hoje, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando. Olha para alguém perto de você e diga assim: você pode ter parado, o inimigo pode estar te afrontando, mas Deus nunca deixou de trabalhar. Você pode ter chegado aqui hoje dizendo: pastor, 2019 eu já vim de janeiro profético, todo mundo foi abençoado e eu ainda não. Eu estou parado, as coisas não andam, não vai, não funciona. Deus está dizendo: você não está vendo, mas eu estou trabalhando. O inimigo está gritando, mas eu estou trabalhando. A doença chegou, mas eu estou trabalhando. A notícia ruim veio, mas eu estou trabalhando. E quem veio hoje aqui veio para ouvir Deus dizer: eu já preparei um Davi, o escape está chegando. Ramancho debe calamando ramandarahas. O exército dos filisteus é enorme, e dentro do exército dos filisteus existe alguém ainda maior. E aí Deus olha do céu e diz assim: vou mudar essa história de Israel hoje. Se fôssemos nós, seres humanos, iríamos pensar: Deus vai trazer um guerreiro de longe, um estrategista, alguém bom de briga. E aí chega um menininho carregando marmita. Chega um menininho franzino, carregando uma quentinha para trazer para os irmãos. Ele traz queijo e comida. Talvez você veja aqui hoje pensando: Deus vai fazer um negócio mirabolante. Deus vai mandar um anjo forte, Deus vai fazer um barulho, Deus vai dar um brado. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não precisa de barulho para mudar a tua história. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não usa as armas do inimigo. O inimigo tem Golias, Ele não precisa de Golias porque Ele é Deus. Ele olha para o exército, ele vê gente forte, ele vê gente boa de briga, ele vê gente bem armada, mas ele olha e diz assim: não, eu sou aquele que gosta de confundir as coisas sãs. Vou pegar um jovem simples, improvável. Vou pegar alguém que qualquer pessoa que olhe diga assim: não, não é esse. Vou pegar alguém que qualquer um que veja vai dizer: qualquer um menos esse. E agora eu quero pregar para você que pode ser menos esse, que todo mundo olha e diz: não, você não vai chegar, você não pode, você não tem condição, o outro é maior, o outro é melhor, o outro tem mais condição. Você pode não ter condição, mas se você tiver uma única coisa, é tudo que Deus precisa. O que é, pastor? Davi não tinha arma, Davi não tinha força, Davi não tinha estrutura, Davi não tinha estatura, Davi não era bom de briga, mas Davi tinha unção. Eu acho que você não entendeu. Talvez você chegou aqui pensando nas armas erradas. Se eu tivesse mais dinheiro, iria dar certo. Se eu tivesse um currículo melhor, tinha dado certo. Se eu tivesse casado daquela forma, tinha dado certo. Se eu tivesse morando naquela cidade, tinha dado certo. Deus está dizendo: isso pode até ser verdade, mas eu não trabalho com essas armas. Se você buscar a minha presença, se você buscar a minha face, se você buscar a minha mão sobre a sua vida, eu te pego pequeno, te pego esquecido, te pego largado e trago para o centro da minha vontade. A Bíblia diz: Davi não tinha nada a favor dele. Eu não vou falar sobre isso, porque o tempo não seria hábil. Mas Davi não é o primogênito de seu pai. Antes dele existem vários irmãos. O trabalho de Davi é tão irrisório. A Bíblia diz que Davi foi encontrado por Deus por detrás das malhadas.
E essa palavra tem uma dupla interpretação, porque malhadas pode ser, sim, o rebanho, é verdade. Mas as ovelhas malhadas também são as ovelhas que menos têm valor, porque não serviam para o sacrifício, elas eram manchadas, não servia. Então era mais ou menos assim: meu filho, você não tem muita utilidade, então vai cuidar daquilo que não é importante. Tem alguém me ouvindo? Talvez você está aqui hoje e alguém foi boca do inimigo para te dizer: vai fazendo isso porque não é importante. E talvez você mesmo está olhando para você dizendo: mas a minha função não é importante, meu emprego é só um empreguinho, meu cargo na igreja eu sou só mais um obreiro, os pastores nem me conhecem, o meu patrão nem sabe o meu nome, eu sou mais um número lá. Ei, tudo que te vier à mão faça e faça bem. Davi estava escondido, ninguém sabia quem ele era, ninguém reconhecia o valor dele, mas quando vem um leão ele enfrenta, quando vem um urso ele enfrenta. E alguém poderia dizer: meu irmão, deixa, entrega o leão, entrega a ovelha para o leão e deixa, fica em paz, é só mais uma. Mas ele diz: não, senhor, essa ovelha é do meu pai, ela pode não ter valor, mas para mim é importante, é o meu trabalho, eu vou fazer bem feito. Você pode estar no último banco hoje, talvez eu nunca saiba o seu nome, mas quem precisa saber sabe. A Bíblia diz que Davi estava por detrás das malhadas, mas Deus o observou. E quando Samuel vai até lá, passam todos os irmãos como vocês conhecem. Até que o profeta olha e diz: os meus olhos já viram muitos reis em potencial, mas Deus está dizendo que falta um. E quando Davi chega, Davi recebe unção. Mas deixa eu te contar uma história sobre unção. Sabe por que muita gente perece pelo caminho? Porque não entende o processo de Deus. Nem sempre Deus vai fazer na hora que você foi o tocado. Em alguns momentos Jesus cura, como por exemplo o leproso. Ele diz assim: vai e se apresenta ao sacerdote. Quando acontece a cura? A cura acontece quando ele começa a ir para o sacerdote. Porque o ato de ir significa: eu acredito. Davi foi ungido rei, sim ou não? Tem alguém me ouvindo? Mas ele foi para o palácio? Samuel ungiu ele, já levou com a carruagem? Me ajuda um pouquinho com o retorno, por favor. Ele foi ungido rei e continua no pasto. E sabe qual é a primeira missão que o pai do rei dá para o rei? Vai lá entregar queijo. Sabe por que muita gente perece no caminho? Porque ele recebe a unção, a chamada. Mas aí o dirigente da congregação chama e diz assim: meu filho, me ajuda aqui amanhã a limpar a igreja. Eu? Preguei lá no Brás, pastor, só está pensando o quê? Irmão, faz esse serviço aqui, fica na porta. Eu? Está pensando o quê? Passa a ter unção, mas nunca chegará onde a unção pode levar. Deus unge Davi, mas Deus prova o coração de Davi. Porque Deus não queria mais um rei, Deus queria um rei segundo o coração dele, disposto a servir. E você nunca será provado nos dias difíceis. Você vai ser mais provado, as provas mais difíceis vão chegar depois que Deus abrir a boca profética e dizer: eu sou contigo. Porque a partir daí você briga externamente, mas briga também internamente. E a Bíblia diz que Davi, mesmo sendo ungido, obedece. Mas a obediência para um assunto insignificante, sem que Davi notasse, o levou para o lugar que ele precisava estar. Você não entendeu? Algumas pessoas dizem assim: ah, é só mais um culto, semana que vem eu vou.
E se Davi não fosse naquele dia? Ah, é só mais uma escala, é só um dia de trabalho. E se você não viesse no dia certo? Olha para alguém perto de você e diga assim: tudo que te vier à mão, faz conforme a tua força. Melhor, diga assim: seja sujeito à autoridade. Seja um crente obediente, seja um funcionário obediente, seja um obreiro obediente. Pastor, mas ninguém está me vendo. Deus está vendo, e Deus está te provando sem você saber. Davi poderia dizer: eu não vou entregar nada hoje não, eu já sou ungido. E ele estaria largado e nós estaríamos pregando sobre outra pessoa. Mas ele disse: sim, Senhor, o Senhor é o meu Pai, e ainda que eu seja ungido, eu vou obedecer. Deus trabalha no ambiente da obediência. Diz a Bíblia que Israel está acampada por 40 dias. Quantos dias? Tudo na Bíblia tem um propósito, e o número 40 é um número que representa ciclo, tempo. A vida de Moisés, por exemplo, é dividida em 3 fases de 40 anos. Moisés fica até os 40 no Egito, criado como egípcio. Quando ele mata um homem, ele vai para o deserto, e no deserto ele vai aprender a ser pastor e a cuidar e viver no deserto por outros 40 anos. E aí somente depois desses 2 ciclos é que Deus o chama, e o chama com 80 anos. Deixa eu fazer uma brecha aqui para dizer para você que está pensando que não tem mais tempo: Deus é o Deus do tempo. E Deus é poderoso para mudar a história, pouco importa o tempo que você tenha. Moisés já estava com 80 anos no deserto, e Deus diz: agora vai voltar, e agora vai começar a melhor fase da sua vida. Levanta a mão para profetizar para alguém: Deus está preparando o melhor tempo da sua história. Tudo que você já viveu é aprendizado, mas o melhor tempo está chegando. Recebe essa palavra em nome de Jesus. E Israel está acampada por 40 dias. No 40º dia, eles se levantam pensando: é mais um dia de humilhação. Mas do céu Deus disse: é o último dia. Eu mudo esse ciclo hoje. Me ajuda a pregar, por favor. Seja profeta para alguém. Diga assim: se você receber a palavra, Deus muda o ciclo hoje. Deus muda a página hoje. Deus vira a história hoje. Eu não sei quanto tempo está parado, eu sei que Deus pode fazer andar hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei por quanto tempo, nem por que você parou. Eu sei que se você crer hoje, vai voltar a andar. Sua vida vai voltar a andar. Seu dinheiro vai voltar a andar. Seus negócios vão voltar a andar. Sua família vai voltar a andar. Deus já preparou um escape. Os filisteus vão ter que sair, e você vai voltar a prosperar. Nemantoca la mandora mandarás. Eu disse a você que não importa a sua estatura, a sua força, importa ser ungido. E eu vou repetir isso. Sabe por que a unção, a presença de Deus, a comunhão com Deus é tão importante? Porque ela te faz enxergar aquilo que os outros não percebem mais. Israel está parado, sendo afrontado há 40 dias. Por 40 dias Golias vem, grita, e eles estão no mesmo lugar. Tem alguém me ouvindo? Me ajuda aí, irmão. Vamos explicar, vamos dar uma aula de geografia bíblica para os irmãos hoje. Olha para alguém perto de você e diga assim: Israel está no vale de Elá. Olha para ele assim: 40 dias. Olha para o irmão do outro lado e diz assim: os filisteus estão em Efes Damim. Olha para ele assim: por 40 dias
no mesmo lugar. E ninguém percebe nada. Os filisteus estão ali, Israel está aqui, o filisteu grita, Israel tem medo. Quando o inimigo começa a gritar, a gente às vezes deixa de entender e de enxergar quem somos e onde estamos. Quando o inimigo começa a gritar, você vem na igreja, mas não assiste o culto, não presta culto, não ouve o culto, não ouve a palavra, não entrega um louvor, porque você está preocupado com o que o inimigo está gritando lá no teu coração, na tua cabeça, lá em casa, no emprego, no serviço, na conta, na afronta, no que fizeram contra você. E aí você está ouvindo aquele grito, e você está na igreja, mas não recebe. Você ainda é igreja, você é nação, você é filho, mas não presta mais atenção em onde está. Davi chega, e Davi ouve aquele barulho. A Bíblia diz que todos os homens de Israel estão congelados, espantados com medo. Olha para alguém perto de você e diga assim: todos de Israel estavam correndo da batalha. Diz a Bíblia, no versículo de número 22 do capítulo 17, Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha. Você não entendeu? Enquanto todo o exército de Israel está correndo da batalha, Golias vem e diz assim: quem vai brigar comigo? Eu não. O Davi, que não é ninguém, que não é conhecido, nem reconhecido, olha. E quando está todo mundo dizendo: eu estou fora, ele vai para perto e diz: eu estou correndo, essa é a minha oportunidade. Mas quando olha esse texto, mas por que fez isso? Ah, fez porque era audacioso, fez porque era corajoso. Não! Ele fez primeiro porque ele sabia quem estava com ele. Por que Davi corre para a batalha? Porque ele sabe, e é o que eu e você precisamos entender e jamais esquecer: não importa se 10.000 caírem de um lado e 1.000 de outro lado, se Deus estiver com você, você vai passar e não será atingido. Pega a mão de um irmão perto de você e diga assim: você mais Deus é maioria. Está todo mundo contra você. Se Deus é por você, fica tranquilo, vai em frente, a vitória já é tua. Não, você não entendeu, irmão. Talvez quem está perto de você está angustiado, está preocupado. Mas armaram contra mim, mas tem mais força, tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais influência, tem tudo isso. Mas se Deus estiver com você, você vai tranquilo andando e não vai entendendo nada. É da mesma forma que o profeta Eliseu está tranquilo, dormindo, em paz, e o menino preocupado: o que está acontecendo? Oh meu Deus, nós vamos morrer. O senhor não está preocupado? O senhor não vai fazer nada? Não, rapaz, fazer nada não, o que é? Cercaram a gente, vão matar a gente. Ele diz: não, você não está entendendo, você não vê o que eu vejo. Deus, deixa ele enxergar só um pouquinho do que eu vejo. Os olhos do menino abrem e ele vê as carruagens de fogo voando. Isso não é história folclórica, isso não é um conto de um filme, isso é a verdade. Aos anjos, todo dia no céu, Deus emana uma ordem dizendo: ao teu respeito, desce lá em São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, lá no Brás, lá no interior, vai lá, vai fazer o quê? Vai proteger e vai guardar. Nenhuma ferramenta preparada toca. O diabo pode rugir como leão, mas o leão da tribo de Judá é a nosso favor. Diz a Bíblia que Davi corre para a batalha. Primeiro, ele corre porque ele sabe quem está com ele.
Em nome de Jesus, não esqueça isso. A carta aos Romanos diz assim: se Deus é por nós. Mas a gente sempre se preocupa com se Deus é. Você tem que entender esse texto dizendo assim: Deus é por nós. Não, pastor, mas Deus é por nós. Ué, Ele entregou seu Filho unigênito para salvar a sua vida. Se Ele entregou o Filho para morrer e te dar vida eterna, você acha que Ele não quer te ajudar nessa causa, nesse problema, nessa peleja? Me ajuda a pregar. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus é por você. A primeira coisa que Davi entende é isso, porque depois ele vai dizer isso para Saul, para Golias. Ele olha para Golias assim: rapaz, você vem contra mim com lança, com espada? Eu vou contra você no nome do Deus de Israel. Mas tem uma segunda verdade nesse texto que a gente não percebe. A Bíblia diz que o povo dos filisteus, o exército filisteu, estava acampado num lugar chamado Efes-Damim. Quem tem o hábito de estudar, anota isso, bem grande. Efes-Damim. Davi chega, ele olha a situação, ele vem correndo para a batalha. Cadê os inimigos? Estão em Efes-Damim. Cadê Israel? Está no vale de Elá. Davi olha, tranquilo, Deus já resolveu o problema. Você não entendeu? Deus vai te dar visão, e essa visão vai te fazer entender a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que os filisteus invadiram o território de Judá, mas eles estão parados. Eles estão há 40 dias, eles estão gritando, mas eles estão gritando e ameaçando, mas não tocaram Israel. Eles estão blasfemando, xingando, ofendendo, dizendo que vão fazer, mas não podem fazer. Eles estão parados há 40 dias no lugar chamado Efes-Damim. Pastor, eu não sei o que é isso. Davi sabia, e a partir de hoje você vai saber. Ele chega e ele olha e diz assim: cadê os filisteus? Estão em Efes-Damim. Ele diz: fica tranquilo. Sabe o que significa Efes-Damim? Olha para alguém perto de você e diga assim: limite de sangue. Vou explicar. Davi vem e diz assim: peraí, onde eles estão? Não, eles estão no limite do sangue. Não vão passar dali. Chegaram no limite de onde podiam chegar. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Um dia a Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentam a Deus e o Satanás vai junto com eles. E Deus diz assim: tem visto o meu servo Jó? Sim, tenho visto, mas o Senhor faz tudo por ele, o Senhor dá tudo para ele. Tá certo, toca nele, mas não toca na vida. Sabe o que é isso? Deus diz assim: você vai afrontar, vai machucar, vai ofender, vai causar dor, mas não vai matar, porque Deus impõe um limite. Os filisteus vêm contra Israel, mas Deus coloca um limite e diz: vai assustar, vai parar, vai causar medo, mas tem um limite. O inimigo pode ter entrado contra a sua vida, contra a tua família, contra a sua história, mas Deus delimitou um limite. Ele não vai além disso. Você pode estar parado, mas ele também não vai avançar. Remancho calamando remendo que nem me anda ramando rabas. Os inimigos são grandes, mas Deus pôs limite. Os inimigos são maiores, mas Deus impôs um limite. Pastor, não estou entendendo. A Bíblia diz que Efes-Damim, o lugar onde eles estão acampados, significa limite de sangue. Olha para alguém perto de você e diga assim: há um limite de sangue estabelecido sobre a sua vida.
Mas esse limite, olhe para mim, não é mais um território geográfico da história ou da região de Judá. Esse limite de sangue foi vertido na cruz do Calvário. E o inimigo pode mexer no teu dinheiro, mas não toca na tua vida. Pode te causar problemas, mas não vai te destruir. É por isso que a gente está vivo. Porque ele pode até invadir nosso território, mas nunca irá 1 centímetro além do limite que Deus determinou. E Israel está acampado no vale de Elá, Vale do Carvalho, também chamado de Vale dos Terebintos. Davi ora e diz assim: já entendi, Deus está trabalhando em Israel. Nunca foram os filisteus, sempre foi Israel. Não é o poder a bel prazer do inimigo, é que Deus precisa te ensinar lições preciosas para o seu futuro. Você não entendeu? Deixa eu te melhorar isso aqui. Não, pastor, eu estou sofrendo uma afronta de fulano, de Beltrano, eu estou sofrendo uma crise. Se não fosse essa, seria outra. Mas como assim, pastor? É porque Deus precisa te preparar para aquilo que virá para frente. Israel está acampado no vale de Elá, ou vale dos carvalhos, ou vale dos terebintos. Terebinto é um tipo de carvalho um pouco menor, mas ele tem algumas características que eu gostaria que você entendesse e gravasse. Primeiro, o terebinto cresce em todo lugar. Está alguém me ouvindo? Segundo, durante o inverno todas as árvores perdem as suas folhas. O terebinto não perde as folhas. Terceiro, quando o terebinto é machucado, ele não libera só seiva, ele libera um aroma que tem poder curativo, mas que é sentido muito de longe. Deixa eu te explicar um pouco do que está acontecendo aqui. Davi chega e diz: os inimigos estão no limite onde eles vão poder chegar e atacar. Mas Israel é como um terebinto, pode estar sendo machucado, mas está liberando um odor que vai além dele. Quem chegar de longe vai saber: ali tem um filho de Deus, ali está a nação do Senhor. O terebinto é um tipo de carvalho. E sabe qual é a estrutura do carvalho? O que gera a estrutura do carvalho? Os ataques. Quanto mais o vento bate, mais o carvalho fica forte. Quanto mais as tempestades agridem, mais o carvalho, ele vai levando cicatrizes e marcas, mas vai ampliando as suas folhas e galhos. Tem alguém me ouvindo? Você pode estar afrontado por um tempo de 40 dias, mas Deus está dizendo: isso não é simplesmente afronta. Eu estou permitindo que o inimigo ataque para te fazer crescer. Remanto calamando remando rabassunderres. Pastor, está doendo. Vai doer. Dói. Mas as aflições do tempo presente não há que se comparar com o peso de glória que Deus está preparando para o seu futuro. O inimigo pode ter entrado em áreas da sua vida, te causando dor e te fazendo parar, mas Deus está dizendo: eu vou te fazer aprender, e quando passar esse tempo, eu já preparei um escape, e você vai continuar, mas não vai continuar como estava, vai continuar mais forte, mais preparado, exalando um cheiro que vai além de você. Remanto calamando remando kelemahas. Diz a Bíblia que Davi vence Golias. Diz a Bíblia que no vale do Carvalho ouve-se uma voz. Quem venceu?
Quem ganhou? Quem está de longe está gritando: e aí, como é que foi? Muita gente não acreditava e dizia: Davi vai ser destroçado. Mas começa a se ouvir um burbúrio. Aconteceu. 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 Alguns de Israel talvez já correndo, dizendo: vamos morrer. Mas quando eles começam a olhar para o limite de sangue, os inimigos começam a sair um a um, voltando para trás, recuando, saindo, fugindo. Diz a Bíblia que o improvável vence o provável. Eu não sei por que você parou, eu não sei o que te causa medo. Eu vim dizer que essa noite Deus levanta um Davi sobre a sua história, para derrubar de uma vez por todas esse gigante. Você vai voltar a andar, vai voltar a prosperar, mas nessa guerra você vai crescer. Davi chega àquele lugar como um anônimo, como um improvável. Ele sai daquele lugar como um terebinto. O aroma vai longe. E longe as pessoas começam a dizer: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Deus permitiu que você vivesse isso. Deus permite o tempo de dor para mostrar o que Ele tem sobre a sua vida. E todos terão de ver quando Ele completar a obra que Ele determinou sobre você. Curva a sua cabeça se você puder. Breve adoração, vamos louvar a Deus. Curva a sua cabeça onde você estiver. Eu gostaria que você tirasse um tempo para refletir sobre as suas dores, sobre seus medos, sobre as vozes do impossível que se colocam sobre a sua vida, sobre a estratégia que o inimigo está usando para te machucar, para te parar. Há alguns aqui que realmente a vida não está andando mesmo, mas Deus não te trouxe aqui por acaso. Curva a sua cabeça e tira um tempo. Eu gostaria que você sentisse o Espírito Santo dizer de forma muito clara: o limite de sangue está estabelecido. O inimigo não vai avançar. Ele pode estar gritando dentro do teu território, mas não vai tomar aquilo que é teu, e não vai tirar a vida que Deus te deu. Ele pode estar acampado dentro daquilo que Deus te entregou, mas isso é só um vento para te fazer crescer. Com a cabeça curvada, sinta o Espírito Santo tocando no seu coração. E nesse momento eu gostaria que você ouvisse a voz de Deus dizendo: Davi está chegando. O que é Davi, pastor? É o improvável, é o impossível, é o inesperado, é o pouco lógico, na verdade é o ilógico, é o pequeno contra o grande. Mas Deus está dizendo: mas vem carregado de autoridade, unção e poder para mudar essa história. Esse não é mais um culto, essa é uma reunião que Deus marcou para dizer sobre a sua vida: eu já levantei um escape, e esse escape não parece normal nem natural, mas fique alerta e entenda e abra o coração para ver aquilo que eu, o Senhor, farei. Ramanto Kalamandorabas.
Vocês podem cantar aquele louvor que fala sangue? Sangue lá no meu lar. Fiquem em pé, por favor. Olha para alguém perto de você antes da gente orar e diga assim: o inimigo pode te afrontar. Melhor, diga assim: ele pode se levantar contra você, mas o limite está estabelecido. Há um limite estabelecido. Sabe qual é a diferença do limite de Efés da mim e o limite do Vale de Elá para o limite das nossas vidas hoje? O limite de sangue não é mais uma região. O limite de sangue é o limite, mas também é o poder. Porque sobre a sua vida há a cobertura desse sangue. E esse sangue traz milagre, traz cura e derruba as muralhas. Esse sangue não faz de você somente um vencedor. Esse sangue faz de você mais que vencedor. Sangue lá no meu lar. Se você puder, cante, adora o Senhor com essa canção. É o sangue. Estamos aqui por causa do sangue. O inimigo não os encontrará. Eu e a minha casa serviremos a Deus, decidido está. Sangue lá no meu lar, filhos a me alegrar. E não volto atrás. O inimigo não os encontrará. Eu e a minha casa serviremos a Deus, decidido está. Segura a mão do irmão perto de você, por favor. Segura a mão dos seus irmãos. Se puderem, fechem os corredores da igreja. Você pode ter parado, mas não desistiu e não morreu, porque o limite está estipulado sobre a sua vida. E a partir dessa noite, os inimigos vão ter que abrir o caminho e deixar o seu território. Eu vou dizer de novo: a partir dessa noite, os inimigos que te fizeram parar e pararam diante do seu caminho vão ter que sair, abrir espaço. Porque a unção de Deus é derramada sobre essa casa e muda essa história. Segura a mão dos seus irmãos, fecha os seus olhos. Ó Deus, a tua palavra nos ensina que há um limite que o Senhor coloca entre nós e os nossos adversários. Existem momentos em que precisamos ir à cova dos leões. E o Senhor não nos livra da cova, o Senhor nos livra na cova. Existem dias, Senhor, que precisamos entrar no vale da sombra e da morte, mas vamos ultrapassar e chegar do outro lado. Jesus, a tua palavra de hoje nos ensinou que existe um limite estabelecido pelo Senhor, e o nome desse limite é limite de sangue. O inimigo não tem poder de tocar onde o Senhor cobre. Jesus, primeira coisa que eu te peço essa noite, Senhor, verte o teu sangue sobre os teus filhos. Onde houver um fraco, angustiado, que esse limite de sangue que emana do teu trono continue vertendo sobre ele. Faz-o entender que o Senhor não abriu mão e o Senhor não desistiu. E muito embora o adversário possa ter entrado dentro do território, o limite de sangue tem garantido vida. E o Senhor tem garantido vida para fazê-lo crescer no meio dessa crise. Espírito Santo da verdade, assim como o Senhor verteu sobre a vida de Davi, e trazendo unção sobre ele, trouxe uma visão diferente para fazer enxergar o teu agir. Eu te peço agora, Senhor, começa a abrir a visão dos teus filhos.
para entender a tua mão no meio desse processo, para entender que não são os filisteus que invadem, é o Senhor que está trabalhando. Não é o adversário que se levantou simplesmente porque quer, é o Senhor que está cumprindo uma grande obra sobre a vida dele, e o preparando, e preparando ela, e preparando ele para aquilo que vai acontecer. Esse inimigo, esse problema, essa fase é só um processo que nos fará mais fortes. Espírito Santo, sopra sobre a vida dessa igreja, de cada um dos teus filhos aqui hoje que recebem e creem a tua palavra. Abre essa visão, abre essa visão, e diferente da multidão que corria da batalha, que eles possam sair daqui hoje como Davi, mal esperando para que amanheça a quarta-feira, para que eles possam encontrar e confrontar com o problema, sabendo que o problema vem contra nós com poder, com jeito, com estrutura humana, mas nós sairemos dessa casa pelo poder do nome do Senhor dos Exércitos. A vitória já é nossa, em o nome de Jesus. Remancho calamando ramandarabaxande caiandorabahas. Aramancho calamandorabashu e decaiaderes. Aleluia! E não volto atrás. O inimigo não nos encontrará. Charamancho calamandorabahas. E a minha casa serviremos a Deus, decidido está. Onde tem sangue a paz. Aleluia! Onde tem sangue é o amor. Quem protege a minha família é o sangue de Cristo, nosso Senhor. Onde tem sangue a paz. Onde tem sangue é o amor. Quem protege a minha família é o sangue de Cristo, nosso Senhor. Onde tem sangue a paz. Onde tem sangue é o amor. Quem protege a minha família é o sangue de Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Onde tem sangue a paz. Onde tem sangue é o amor. Quem protege a minha família é o sangue de Cristo, nosso Senhor. Olhe para mim. Ouça. Segura aí para voltar nesse ambiente. Eu preciso terminar, tem gente saindo, mas eu vou falar com quem ainda quer ouvir. Ouça. Você pode ser boca profética na vida de alguém? Vira para alguém perto de você, vira de frente para ele. Diga assim, ó, aquilo que te parou, não para mais. Olha para ele e diga assim, aquilo que te trouxe medo, não traz mais. Olha aqui para mim. Você pode não estar entendendo, mas se você se levantar como Davi se levantou, o que Deus tem para fazer não termina em você, vai contagiando os demais. A Bíblia diz, versículo de número 49 do capítulo 17, que quando Davi coloca a mão no alforje, toma dali uma pedra e derruba Golias, diz a Bíblia que Davi pega a espada e corta a sua cabeça. Verso de número 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus. Por 40 dias diziam, nós temos medo, não vamos enfrentar, não podemos vencer, mas basta que o ungido se levante e a coragem volta, a ousadia volta, e aquilo que te trouxe medo não trará mais. Eu termino dizendo uma palavra a você.
Sai daqui hoje, mas não sai pensando assim: como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? De que jeito? Quem vai me ajudar? Não. Coloque na sua cabeça e saia daqui hoje pensando isso. E ao chegar na sua casa, feche a porta do seu quarto, se dobra na sua cama e ore com Deus dizendo: Senhor, que eu possa sentir a certeza de que a tua presença é comigo. Saia daqui com uma certeza. Saia andando por essas ruas, por corredores. Pegue o ônibus, o metrô, o seu carro. E alguém vai olhar e vai dizer assim: ele está doido. Vai dizer: não, só eu sei o que eu sei. Porque eu sei que Deus derramou unção. E aquele Golias nunca mais vai gritar. Porque hoje é o dia que Deus mudou essa história. Aleluia! Sangue é o limite. Que podem, aplaudam o Senhor, adorando o nome dele. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que Deus te abençoe, que a palavra cresça no seu coração.